Oi, hoje eu vou falar um pouco a respeito de rejeição. Eu acredito que todos nós, em algum momento da nossa vida, fomos rejeitados e também rejeitamos alguém. E a questão é que essa rejeição ela pode deixar feridas, as quais prejudicam a nossa vida em todas as áreas ou algumas áreas da nossa vida, e elas precisam ser tratadas e curadas. E quando falamos de rejeição, pode ser coisas pequenas que aconteceram lá na nossa infância. Os coleguinhas às vezes nos rejeitaram porque não queriam nos incluir na brincadeira deles. De repente, uma criança foi rejeitada por causa da cor da pele, por causa do biotipo, por ser muito magra, por ser gordinha. Então, são vários tipos de rejeição. E desde coisas, né, maiores, mais graves que podem nos acontecer. É muito comum eu ouvir alguém falar assim: eu não volto mais naquela loja porque o vendedor me olhou de cima e embaixo e achou que eu não tivesse condições de comprar. E aí a pessoa que foi rejeitada em algum momento, tá ferida, ela acaba ali ficando orgulhosa e aí ela fala assim: eu comprei tudo que eu podia, o que eu não podia naquela loja para provar para aquele vendedor que eu tinha condições. Ou a pessoa vai destratar o vendedor também, vai ser arrogante, prepotente por conta daquela rejeição. E de repente o vendedor não estava num bom dia, porque ele também é um ser humano. E ele não recebeu aquele cliente bem, de repente porque ele estava muito ocupado, estava com outras coisas na cabeça. Talvez aquilo não tenha sido uma rejeição àquela pessoa, mas a pessoa ferida, ela fere pessoas. É comum escutar essa frase, né? Então, é muito comum. Quem de nós tá livre de ter sofrido alguma rejeição e aí rejeitar outra pessoa. Eu gosto muito de, quando eu vou trazer algum vídeo, fazer algum vídeo, trazer experiências minhas. Então aqui eu vou hoje expor uma situação que aconteceu comigo, para poder de alguma forma, quem sabe, ajudar você com essa questão da rejeição. Quando eu tinha 15 anos, os meus pais se separaram. E aquele momento para mim foi muito dolorido, doeu muito. Quando eu paro para pensar, eu tinha 15 anos, isso foi em outubro de 1994. Foi numa tarde de sábado, como hoje, um sábado como hoje que eu tô gravando o vídeo. Eu me recordo que o meu pai pegou as coisas dele e foi embora de casa. Ele falou que simplesmente ele queria ser feliz. E eu me recordo que eu fui para trás da casa, a casa inclusive que hoje eu moro com a minha mãe, e fiquei lá, escondida, fiquei lá bem quietinha, porque eu não queria ver o meu pai indo embora. E aquele momento me causou um trauma. Naquele momento eu me senti rejeitada, porque os meus pais, eles não souberam administrar a questão da separação deles. Então eu me senti rejeitada naquele momento. Nem vou falar pelas minhas irmãs, porque eu acredito que elas também se sentiram. E não tô culpando os meus pais aqui. Hoje, graças a Deus, eu já superei isso, por mais que é uma lembrança que dói. Mas eu acho importante expor isso aqui para vocês, para poder ajudar alguém que possa estar passando por algum momento crítico com essa questão de rejeição. E aí, o que aconteceu? Aquela separação, por eu ter me sentido rejeitada, eu cresci, fui me tornando adulta, mulher, e eu falava que eu não queria me casar e não queria ter filhos. Hoje eu até peço perdão para Deus por ter dito aquelas coisas. Mas é porque eu não acreditava, por ver a relação dos meus pais desde criança, como é que era a relação deles, eu não acreditava que família funcionasse, que família era para sempre, que eu poderia confiar nos homens, né, que eu poderia ter uma família feliz. E aí eu acabei me fechando. Então eu não conseguia me envolver emocionalmente, eu não me deixava envolver. E aí, passado certo tempo, eu conheci uma pessoa, me identifiquei em algumas coisas com ela e eu acabei dando uma oportunidade para mim viver alguma coisa, viver um relacionamento com alguém. E aí, num determinado momento, eu fui pedida em casamento. E a maioria das mulheres, o maior sonho da vida das mulheres é ser pedida em casamento. E eu, naquele momento, eu falei: eu preciso pensar. E depois de algum tempo, eu acabei aceitando, fiquei noiva. E
depois de um certo período eu acabei entrando em crise, né? Eu falei, eu não quero, eu não tô pronta para casar. E aí chamei o meu, na época, né, companheiro para uma conversa e falei, olha, eu não estou terminando com você, mas eu não estou preparada para casar. E ele não entendeu e virou aquela confusão toda. Posteriormente a gente acaba voltando. E aí no meio do caminho eu vim a conhecer Jesus. E aí eu tava num relacionamento, né, sério, e aí eu entendi que falei, não, eu não posso continuar vivendo desse jeito. Ou eu caso ou eu termino. Então eu acabei é, não é não terminar, mas é porque eu estava tendo uma relação íntima com uma pessoa e eu já estava vivendo na presença do Senhor, eu não achava que aquilo era certo. Então eu decidi por me casar. Então nós nos casamos e o meu casamento não foi um mar de rosas. Hoje eu consigo olhar para trás e ver quantas coisas eu trouxe da relação dos meus pais para o meu casamento. E foi uma relação bastante conturbada. É claro que temos momentos bons para nos recordar, mas eu hoje olho e vejo quão irresponsável, quão amargurada e quanto de rejeição eu trouxe para dentro daquela relação. Então o nosso casamento acabou, hoje eu sou divorciada, né? Hoje não entra em questão o motivo da separação, mas acabou que a gente se separou. Só que hoje eu entendo que eu precisava, antes de me relacionar com alguém, ter tratado aquela rejeição, ter tratado aquelas feridas que o relacionamento dos meus pais deixaram em mim. Porque quando você entra numa relação e você está doente, você não está preparada, é muito complicado você conseguir administrar o dia a dia de um relacionamento e principalmente as intempéries de um casamento, porque um casamento é uma relação de duas pessoas totalmente diferentes se juntam. Eu de um lado, né, com tantas rejeições, a outra pessoa também do outro lado já tinha sofrido tantas rejeições, e aí acaba que a gente tem aquele choque e um não consegue ajudar o outro. Então é muito importante, antes de entrar mesmo num relacionamento e partir para um casamento que é algo tão sério, é algo tão abençoado, nós precisamos ser tratados. E como é que nós podemos ser tratados dessas rejeições? Então, como eu estou aqui falando da minha vida, eu vou falar que, para mim, comigo, o que funciona, o que tem me curado dessas rejeições, que não foi só essa questão dessa separação, foram tantas outras coisas, é a minha intimidade com Deus, a minha busca constante com Deus, é a minha vida com Deus, é a minha total dependência dele, que todos os dias ele vem me curando de muitas coisas, e ele vem me mostrando algumas outras coisas que eu preciso ainda ser transformada. E então o mais importante para mim é essa relação com Deus, é essa busca, é essa presença de Deus viva na minha vida todos os dias. E também entra em questão que eu tenho alguns 2 anos que eu venho buscando muito aprendizado a respeito do desenvolvimento humano, e essa busca pelo autoconhecimento, me conhecer, me ajuda bastante a ser curada dessas questões aí de rejeição, dentre outras coisas. Porque aí, eu sabendo quem eu sou, eu vou me fortalecendo. Então eu tenho uma identidade, eu sei quem eu sei que eu sou filha amada de Deus. Então, dentre outras coisas que eu sei que eu sou, eu vou sendo tratada e isso eu vou sendo curada dessas rejeições, para poder conseguir viver coisas novas na minha vida. E aí tem a questão do perdão, e tem a questão da autorresponsabilidade, porque eu não posso ficar minha vida inteira culpando os meus pais, porque a relação deles não deu certo, e aí a minha relação não deu certo, a culpa foi deles, não. Hoje eu entendo que eu não preciso viver, trazer para minha vida aquilo que eu vivi lá na infância, eu não preciso repetir os padrões, principalmente os padrões negativos que eu vivi na minha vida, na minha infância. Hoje eu entendo que eu tenho condições de viver uma nova história, porque eu sou uma pessoa, independente de tudo que eu vivi, eu vou sendo tratada, vou sendo curada e eu consigo viver sim uma vida nova. E você? Se sentiu rejeitado em algum momento da sua vida? Você tem colhido frutos dessa rejeição? Você tem sentido dores na sua alma, no seu emocional, por conta dessas rejeições?
Se a resposta é sim, se a resposta é não, se você quiser compartilhar alguma coisa aqui, quiser comentar, ou quiser trocar alguma ideia, eu estou à disposição. Quiser complementar o que eu estou dizendo aqui, eu também eu vou ficar muito grata com a sua contribuição. Eu espero que eu tenha ajudado, que eu tenha clareado um pouco, e se eu puder deixar um conselho para você, em primeiro lugar, antes de buscar qualquer outra coisa, né, busque a presença de Deus, busque viver na presença de Deus e peça a Ele para poder te direcionar, para Ele poder te mostrar os caminhos para ser curado, para que Ele te cure dessa rejeição e para que Ele te ajude a cicatrizar essas feridas. Um beijo no seu coração, fica com Deus e até logo.